eu quero pôr cultura. Pessoal, a partir de hoje nós vamos ter uma cultura aqui na empresa. É assim que os caras fazem. Colocam uma placa missão, visão, valores, e aí quer que a pessoa siga aquilo. Todo mundo quer que siga aquilo. Aí o cara quer que todo mundo trabalhe pra caramba, mas ele chega para trabalhar meio-dia, de qualquer jeito. Ele chega com a cara amassada de ressaca, e ele quer que o time dele... Não, cara. Então, assim, começa do exemplo, da atitude, começa da consistência. Podcast hoje com Wilton Bezerra. Vamos falar agora da Xerimbom. Essa que é uma rede de franquias que está crescendo, hein, cara? Crescendo, hein, cara? Eu quero contar a história aqui. Eu não, né? Eu quero que você conte a história desse modelo de negócio, que faz parte da Universal Franchise. Cadê o teu sócio, hein, cara? O Eduardo, ele só fica ali olhando pra gente, né, ele tá cara? Aqui. Nós vamos ter que mostrar ele depois aí, né? Cadê aquela cesta, o Eduardo? Traz pra gente aqui. Vamos começar já. Vamos começar. Vamos começar já bem com esses produtos boa, aqui. Né? Coisa boa. Aí, ó, aqui. Ô, Wilton, enquanto você vai falando aí, eu vou ver aqui alguma coisa para degustar, sabe? O Eduardo, ele é o cara que traz os presentes, entendeu? Ele não quer falar, não. Cara. Não quer falar, não. Mas é sempre bom, né, cara? Ter um sócio assim, ó. Se ô, Mendonça, todo podcast a gente tiver aqui, tiver um presente como esse, hein, cara? Aí sim, hein, cara. Só coisa boa aqui. Que lá a gente... Depois você se apresente, mas vamos apresentar primeiro aqui essa cesta que ficou bonita, lá viu? A gente não fabrica nada que é ruim, não. Então, assim, ó, Xerimbom é a maior rede de cafeterias de cafés especiais do Brasil, né? E a gente não fabrica só café. A gente descobriu que, na realidade, a gente poderia levar a cultura da culinária mineira para todo o Brasil. Tudo que tem de gostoso em Minas Gerais, a gente poderia levar um pedacinho de Minas para cada canto desse Brasil. Democratizar o café especial e levar o que tem de gostoso aqui na nossa terra. Pô, tem muita coisa boa, hein? E aí a gente começou. Então, ó, por exemplo, a gente fabrica... Vou tirar isso aqui, vou devolver essa cesta aqui para alguns tipos de café. Pro seu Eduardo lá. Bom, o Eduardo, já que ele não veio participar do podcast, ele está de assistente do podcast hoje, né? Aí, ó. Ô, assistente. E aí, galera, o que a gente faz, né? A gente descobriu que a gente poderia levar um pedacinho de Minas, mas não só para o café, né? Pô, fabricava muito café especial no Brasil. Como aqui, Rodrigo? Mas o café especial, ele não chegava nas casas, porque ele custava muito caro, ele estava direcionado para a classe A. A gente percebeu que a gente poderia democratizar o consumo do café especial, levar o café especial para todos os lugares do Brasil. E, junto com isso, levar as delícias aqui de Minas, né, cara? Que aqui a gente faz coisa boa, né, Henrique? Mas fala aqui, Wilton, assim, hoje tem 600 e quantas lojas? 631. 631, que abriu uma hoje, é isso? 661, porque tem uma hoje. 661, mas aqui... Verdade. Cara, como é que o negócio começou, né? Eu já conheço um pouquinho dessa história, né? Sim. A gente estava até comentando ali, aquela fase, né? Lá atrás, né? Sim. Eu ia para aquelas feiras com aquelas camisas surradas, né? O Henrique melhorou muito, viu, gente? Conheço o Henrique há muito tempo, tá muito melhor. Aquela época lá era muito trabalho, né, Henrique? Muito trabalho, cara, muito trabalho. Na realidade, como é que começou o modelo? A gente, eu e o Eduardo, que é meu sócio atual, né? A gente está desde o início da fundação da Universal Franchise. A Universal Franchise, ela é uma holding, né? Hoje a gente tem algumas empresas no grupo, 3 de alimentação, e 3 no setor de estética e beleza. Nós fundamos a empresa em 2015. Nós fundamos adquirindo a Xerimbom. Legal. Né? Essa é a história. A Xerimbom é uma marca que já existia, estava no mercado com o modelo... existia a marca e o modelo de quiosques. A franqueadora na qual nós adquirimos, a gente já conhecia os franqueadores antigos, a gente tinha até prestado consultoria para essa franqueadora e a gente percebeu uma oportunidade. Falei, cara, o negócio é legal, não está performando do jeito que está, a gente precisa, dá para aproveitar, mas a gente vai ter que transformar. Só que tem uma boa oportunidade aí. E a gente percebeu isso, na época, a marca existia, tinha alguns quiosques funcionando no modelo que não performava, não trazia resultado para os franqueados. Era só modelo de quiosque? Era só modelo de quiosque. A gente decidiu ali adquirir a marca, mas passar por um processo de reformulação. Logo em seguida, quando a gente adquiriu, a gente fechou as lojas que existiam, indenizamos lá na época os franqueados, sentamos com o pessoal, alguns decidiram transformar no modelo que a gente propunha ali a partir dali, outras acabaram realmente fechando, a gente teve que indenizar aqueles franqueados na época, mas a gente entendeu que tinha que vender sucesso, não adiantava vender fracasso. O modelo que existia naquela época, a gente percebeu que não performava. E naquela época tinha quantas unidades, quando vocês compraram a rede? 10 unidades vendidas, mas tinham 3 funcionando. Tá. Né? Então era pequenininho, né? Quando vocês compraram, era bem pequeno. Era um embrião. E só vendia café e pão de queijo. Né? Não tinha mais nada, era só café e pão de queijo. A gente percebeu que com aquele mix não seria possível.
né? Então, a gente trouxe o conceito do Empório Mineiro. A gente vem introduzindo todos os produtos da marca, criando, né, uma diversificação de mix, não só de produtos para venda, mas também de cardápio. E a gente veio transformando a partir ali. Desde 2015, a gente veio transformando a marca. Hoje ela já tem mais de 400 itens na linha, né? E se tornou esse grande empório e a maior rede de cafeterias de cafés especiais, né? Cara, mas foi assim, um trabalho de construção. Olhando sim, hoje, né? É fácil, parece né? fácil, Parece, né? Mas foi ali mês a mês. Nós ficamos de fevereiro de 2016 até maio de 2016 sem fazer nenhuma expansão, sem vender nenhuma franquia. Foi o período que a gente ficou parado, só reformulando a marca, transformando, dando os primeiros passos para fazer a marca se tornar o que ela é hoje. Mas assim, Wilton, quando a gente estava até conversando aqui nos bastidores, e chega, né, muitos negócios para a gente aqui, Sim. chega para vocês lá, quando você olha o negócio, o que chamou a atenção no modelo da Xerim Bom? Né? Você falou que era um modelo que tinha ali de quiosque, que não era sustentável, poucos produtos, mix baixo. Mas assim, o que vocês olharam para dentro do negócio e falaram assim, cara, esse é um modelo que tem sucesso, tem potencial de crescimento? Primeiro, o segmento de cafeterias, que a gente percebeu que é um momento bom para o segmento de cafeterias. Mas essa ideia de democratizar o café especial, de levar café especial para a casa das pessoas, de levar o café especial para regiões mais populares. Tanto que a nossa primeira operação, já na nossa gestão, foi no metrô Botafogo, de quiosque, no metrô. Pô, café especial no metrô, antes só tinha no aeroporto, lá na Faria Lima, né? Nos lugares mais sofisticados. Então, essa maneira de democratizar, de levar o café especial para todas as casas, disseminar uma cultura nova. Eu acho que o negócio ele vem muito disso, né? Você ter uma cultura forte. E ninguém falava de café especial no Brasil. Não para a maioria das pessoas, não para o grande público. Era um público muito Era um negócio seleto, para né? especialistas. Pensava em cafés especiais, você imaginava os baristas, aqueles degustadores, um café absurdamente caro, né? E a gente percebeu que, poxa, poderia levar para todos os lugares sem perder qualidade, mas com um preço mais competitivo. Se a gente criasse uma cadeia de produção diferente. Como a gente está lá na Serra da Mantiqueira, a gente está dentro das fazendas que produzem os melhores cafés do mundo. A gente tem um canal direto ao produtor, né? A gente conseguiria encurtar a cadeia de produção e levar o produto num preço mais acessível. Porque não adianta só ser bom. Se a gente quisesse atingir uma fatia maior, a gente teria que sair da classe A, ir para a classe B, para a classe C, C-, D. Como fazer isso? Tem que pensar em preço também. Mas assim, cara, me explica aqui, por exemplo, o café, quando você fala assim, criar uma cultura, levar um perfil de café de melhor qualidade de uma forma geral. Sim. Você está falando em criar cultura. Você está falando de um produto de melhor qualidade e custo nunca normalmente andam juntos, né? Como é que você conseguiu levar esse produto com um preço que seja interessante para popularizar e criar essa cultura, já que não tinha muitas opções de cafeterias especiais? Sim. Bom, você usou uma palavra que a gente mudou ao longo do tempo, inclusive, a popularização, né? A gente usava popularizar o café. Depois a gente entendeu que popularizar não era o caminho, a gente tinha que democratizar, que era dar acesso, né? Olha que é uma mudança pequena na comunicação, mas a gente parou de usar a popularização para democratização. Cara, na realidade, primeiro eu tinha que pensar na cadeia. O café que estava na Faria Lima lá, ele atendia toda uma cadeia de distribuição que fazia esse café chegar um pouco mais caro lá. Então, eu precisava diminuir essa cadeia, em primeiro lugar. Depois, eu precisava pensar o quê? Eu preciso estar onde essas pessoas estão. Então, eu não poderia só montar as lojas em lugares sofisticados, porque aí você sabe muito bem que você tem custo de ocupação. Um dos fatores hoje que faz um produto custar muito caro para o cliente final é o custo de ocupação. Sim. Você vai para as regiões mais caras, mais nobres, você paga muito de aluguel. Então, eu precisaria estar em lugares que fossem fora da caixa. Não estar lá no Morumbi, no Shopping Morumbi, mas eu poderia estar... Também eu poderia estar no Shopping Morumbi, mas eu também poderia estar no metrô. Então, eu precisaria pensar no custo de ocupação, eu precisaria pensar na cadeia produtiva. Então, a estratégia foi assim, ter menor custo de ocupação para diminuir o custo final lá do produto? Diminuir o custo final do produto e diminuir essa cadeia produtiva. Hoje, a gente trouxe um dos maiores especialistas do Brasil, que é o PC, mandar um abraço para ele, Paulo César. Paulo César? Manda um abraço, manda um beijo para ele lá. Beijo aí, PC. PC está com a gente desde o começo, que é um cara que ele é um dos maiores especialistas em prova de café, em degustação de café.
E ele começou a ir direto nos produtores. Então, eu quebrava toda aquela cadeia de atravessadores. Isso faz muita diferença também. Outra coisa interessante é que a gente começou a usar café de uma peneira um pouco menor. O café tem classificação de peneiras também. Você tem os grãos maiores, os grãos menores. Só que o grão maior ou o grão menor não significa que o grão é especial ou não. Você tem todas as características para saber, não é pelo tamanho. Só que os grãos menores, eles não eram vendidos para fora do Brasil, porque fora do Brasil as pessoas não queriam os grãos menores, mas eles tinham a mesma qualidade em termos de sabor na xícara. Eles acabavam ficando no Brasil e sendo misturados com os cafés comuns. Esses cafés bica corrida que a gente chama, um café de menor qualidade, porque ninguém dava muita atenção para aquilo. E nós, junto com o PC, na época, a gente percebeu que ali estava o segredo. Legal. A gente ter cafés com uma peneira um pouco menor, só que com a qualidade superior a, no mínimo, 84 pontos, que é a pontuação para considerar café especial. E a gente conseguiu, então, ter acesso a grãos de qualidade, só que com um custo menor e indo direto aos produtores. E o que é legal? Diminuindo essa cadeia, hoje os produtores acabam vendendo para a gente num preço melhor do que eles vendiam, eles ganham mais, a gente ganha mais e consegue entregar esse produto num preço menor. Mas assim, Wilton, você tem hoje 661 lojas. 661. Tá, e quando você começou lá atrás, quando tinha comprado a Xerim Bom, e deu, né, surgiu aí o grupo Universal Franchise, eram poucas lojas, né, cara? Como é que você faz isso lá no pequeno produtor? Ele quer escala, né? Quer volume, né, cara? E quando você tem pouca loja, você não consegue ter poder de negociação. Sim, mas era bom que se o Eduardo estivesse aqui agora. Não, ele tá ali, ele tá mexendo no celular ali. Eu vou dizer para você como se fosse hoje. Os produtores da nossa região, eles produzem e mandam para a cooperativa, né? Tá. E aí eu lembro, a primeira vez que... Isso é comum do segmento. É comum. A primeira vez que a gente foi comprar, aí no começo a gente comprava na cooperativa. Né? Tá. Só que a gente comprava, olha só como fazia, aí você já começa a diminuir a cadeia, né? A gente tinha lá as carretas esperando na cooperativa para retirar as sacas de café, carretas e mais carretas, e eu e o Eduardo numa caminhonetinha lá na porta. Eu lembro como se fosse hoje. Quantas sacas foram as primeiras? 6 sacas. Nossa primeira compra de café foram 6 sacas. Hoje a gente é o maior torrador de café especial do Brasil. Ninguém torra mais café especial do que a gente. Os caras chegando de carreta e chegavam na caminhonete lá. A gente no meio daqueles bitrenzão lá das carretonas. Aí a gente foi até a portaria e o porteiro falou, legal, pode encostar o caminhão aqui. Não, o caminhão tá aqui, né? Eduardo, com a hora de pedido de retirada, pode encostar o caminhão. Aí veio o Eduardo com a caminhonete. E aí baixamos lá 6 sacas de café. Aí nós tínhamos um parceiro nosso que ajudava a gente na torra. Aí a gente levava essas sacas, torrava lá, separava tudo, né? O PC já estava com a gente nessa época, separando os grãos. Torrava, embalava, a gente colocava no nosso carro e ia entregar nas lojas que a gente tinha no Rio de Janeiro. Era assim, cara. Esse era E a nossa primeira torra grande foi essa. A primeira compra grande foi de 6 sacas e o café ficou velho porque não tinha volume. Aí você vem, aquela coisa da demanda, né? Sim, sim. No começo você perde produto, né? Mas é o preço que se paga ali para você dar o pontapé inicial no negócio. Mas foi de grão em grão. E a gente fazendo, né? Para encurtar, para diminuir essa cadeia, o que tinha que ser feito? A gente tinha que ir lá fazer. Então, não é aquela história. No começo eu não tinha ninguém para fazer para mim. A gente tinha que colocar a mão na massa. Então, a gente buscava, a gente levava para a torrefação, a gente ajudava a embalar, a gente colocava na caixa, a gente ia levar para o franqueado. Assim, a gente conseguia fazer o produto chegar mais barato no franqueado lá. Né? Cara, eu até comentei isso, porque assim, quando tá grande, as coisas vão se facilitando, né? O fornecedor quer vender para você, né? Você tem volume para negociar melhor preço, mas no início, cara, ou fizesse isso ou não acontecia, né? Sim. Não tinha jeito, né? E no início nós éramos em 4 sócios, né, na empresa, aí todo mundo ali na sua batalha, né, se ajudando. E aí depois foi passando o tempo, ficamos os 2, mas hoje nós somos 2 sócios só, mas com um time gigante, né? E hoje é muito mais simples, né, as coisas. Cara, assim, eu tô aqui vendo do lado de fora. Eu sempre acompanhei aí a história de vocês, né? A gente está no mesmo segmento aí do franchise. E você falando de sócios, né? Eu vi um momento de vocês terem vários sócios, né? Eu conheço todos esses sócios, Eduardo, você e os outros sócios também. Mas, assim, a minha percepção do lado de fora é que teve uma virada de chave. E a minha percepção do lado de fora, ela tem uma relação, assim, depois dessa sociedade ter diminuído, não sei. É uma percepção que eu tenho. Tem isso mesmo?
O que acontece? Eu acho que assim, tem uma virada de chave aí na Xerin. Assunto societário é um assunto delicado, né? Sim. De uma maneira geral. Mas eu também sempre falo que eu não teria negócio sem sócios. É delicado, mas eu acho essencial. Acho que tem que ter alguém que discorde na relação da empresa, faz a empresa crescer, saudável. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, até porque a gente criou um método para conseguir fazer a nossa sociedade funcionar. Mas, realmente, a gente passou por uma transformação, nós tínhamos mais 2 sócios. No início da pandemia, as coisas não ficaram fáceis, né? Eu acho que para ninguém, né, Henrique? Ninguém, né? Acho que todo mundo, nós ficamos tudo meio doido, tudo né? Doido, sabia, eu tô meio doido até agora. Eu falo pro pessoal, eu tava curando, cara, veio uma obra, entendeu? Os gênios previam tudo. Não tem como, é uma loucura. Nunca, nenhum de nós vivemos nada parecido na história da humanidade. Então, não tinha como. Todo mundo ficou meio perturbado. E, realmente, logo no início, ninguém sabia para onde a gente ia, o que ia acontecer. Então, bem nesse momento, nossos outros 2 sócios decidiram sair da sociedade. Mas foi uma saída, foi tranquilo, foi bem amistoso, porque eles decidiram sair, ofereceram a parte deles por um valor. A gente fez um acordo e comprou a parte deles, e eles seguiram o caminho deles. Mas aí, claro que com 2 sócios só, a gente conseguiu ter mais coesão nas decisões. Eu acho que isso também é importante. Muitos sócios, você precisa de uma governança bem instituída. Você acha que tinha muitas cabeças pensando para o mesmo objetivo e assim, você não conseguia chegar num consenso? Exato, é muito difícil. Então, para ter muitos sócios, eu acho que dá para ter empresa com 50 sócios. Existem exemplos aí de empresas multinacionais, mas você precisa ter um nível de governança muito bem feito e um acordo societário muito bem feito também. E a gente não tinha, porque a gente é basicamente uma empresa familiar, né? Eu digo familiar porque a gente começou do zero, né? Então, não tinha. Nesse período da pandemia, logo no início, eles decidiram sair, a gente comprou. No início da pandemia, quantas unidades tinham lá? Nós tínhamos menos de 300, né? Menos de 300. 200 e poucas unidades. E eles decidiram sair, a gente teve a sorte, eu digo que a coragem, porque a gente não tinha dinheiro para fazer isso naquela época. Era o pior momento, né, Henrique? Início da pandemia. Tinha dinheiro e não tinha visão de futuro. Ninguém sabia exatamente o que ia ser depois da pandemia. O fato é esse. Mas a gente também entendia que a gente tinha uma responsabilidade muito grande com a rede. Então, se tinham sócios querendo sair, tinha sócios que tinham que ficar. Porque você não ia poder fechar a empresa e acabar com tudo. Então, alguém tinha que ficar. Eu e o Eduardo, a gente tinha, na época, uma relação completamente desgastada. Completamente desgastada. Era um negócio absurdo. A gente nem se falava direito. Só que a gente sentou e entrou no consenso. Bom, os nossos franqueados são mais importantes. A empresa é mais importante do que a nossa relação. Então, vamos organizar isso aqui. E vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que a gente for tomar uma decisão, eu acho que isso foi o que acertou a nossa sociedade. Cara, hoje a nossa sociedade é incrível. Quando o pessoal fala, não é bom sociedade, eu falo, é ótimo sociedade. E levando em consideração o que a gente conseguiu criar como sócio. Mas a gente hoje traz muito claro, a empresa acima de tudo. A minha opinião é importante, a sua opinião é importante, mas a gente tem que sempre privilegiar a empresa. Não é nem o meu ego, nem o seu ego, não é a minha vaidade, nem a sua vaidade, não é o meu ponto de vista, nem o seu ponto de vista. É o que é mais importante para a empresa. E aí ficou assim, cara, ficou muito mais fácil de tomar as decisões, porque quando eu estou tomando uma decisão que ela está desequilibrada, o Eduardo ele fala para mim, Wilton, mas isso para a empresa não é bom. Aí eu falei, então não faz sentido. E quando o Eduardo está tomando a decisão desequilibrada, mesma coisa. Eduardo, mas beleza, mas para a empresa isso é bom? Para daqui 5 anos é bom? Não. Então não vamos fazer. Porque foi uma outra coisa, Henrique, que a gente trouxe para a sociedade, que é visão de longo prazo, cara. Legal. Eu falo que visão de longo prazo é essencial para quem quer ter uma empresa grande. Se hoje a gente é a maior marca, realmente sem falsa modéstia, né? A gente não pode ficar... E tem os números que a gente tem, eu falo que é maior, não só maior em tamanho, mas em resultado das lojas, né? É incrível o resultado das lojas, muito acima do mercado. Se a gente conseguiu isso, é porque a gente criou visão de longo prazo. A gente tem planos para 2025, tem planos para 2026, a gente reinveste basicamente tudo que a gente consegue ter de receita na empresa. Então, o plano de longo prazo ele faz você tomar decisões melhores. Porque você não está pensando no amanhã, você não está pensando só no hoje, você está pensando, vou tomar a decisão hoje para refletir daqui 5 anos. E aí, óbvio que você vai tomar decisões melhores. E a gente sempre, na discussão societária, a gente fala sobre isso. Fala, cara, mas daqui 5 anos a gente tem esse plano, pô. Se a gente tomar essa decisão hoje, vai levar a gente para lá? Não. Então, não vamos tomar essa decisão, porque essa decisão é boa para hoje.
mas para daqui 5 anos, para o nosso grande plano, não é. E isso baliza muito bem, equilibra muito bem a relação societária. Eu acho que por isso que deu tão certo, porque isso a gente instituiu depois da mudança. Mas aqui, antes não tinha... Qual que era o grande problema? Que hoje é marido e mulher, né? Os dois só se dão super bem aí, né? Acompanham nas redes sociais, beijo pra lá, beijo pra cá. Sem benefício. Não vou falar quem é mulher, quem é um homem aqui, né? Mas tudo bem. Sem benefício. Mas assim, hoje eu vejo realmente um relacionamento muito bom, né? Da sociedade de vocês, sua com o Eduardo. Mas assim, você acha que era o quê? Era a vaidade que existia antes? E, assim, como é que foi esse momento, cara, de sentar... Eu acho que era uma questão de... Como a empresa não tinha plano de longo prazo, uma visão de longo prazo, aí a visão acabava sendo muito no retorno financeiro. Eu acho que esse era, e não era dos sócios antigos, era de todos, porque isso era todo mundo tinha a mesma visão, não tinha o errado, não tinha o certo, né? Uma cultura, não vou falar os antigos sócios que saíram, eles faziam assim, não. Era uma cultura, tinha uma visão de curto prazo. Se pensava muito no hoje, no resultado do hoje, mas ninguém olhava para 4 anos, ninguém olhava para 5 anos, não tinha esse planejamento de longo prazo. E eu acho que esse basicamente era o que criava conflitos, né? Porque você tinha uma visão muito dinheirista, né? Muito do retorno de curto prazo, muito do ganho para os sócios, e eu acho que isso não é bom para nenhuma empresa, né? Aquilo que a gente fala. Empresa rica, sócio pobre. Sim. Empresa milionária, sócio rico. Empresa bilionária, sócio milionário. E eu acho que é assim que funciona mesmo uma boa gestão e o desenvolvimento de uma empresa. Então, acho que passa muito por isso. Esse alinhamento de expectativa entre os sócios, acho que foi uma das grandes viradas Com certeza. Do grupo de vocês? Total, porque aí vem o alinhamento de expectativas. Você tem melhores pensamentos, você tem melhores atitudes, melhores comportamentos. Se você tem melhores comportamentos, você reflete isso no seu time. Então, o seu time passa a te enxergar como líder, passa a te admirar. Seu time passa a enxergar que ele pode construir uma carreira ali, porque daqui 4, 5 anos a empresa vai continuar ali e vai prosperar. Você começa a transmitir para o seu time mais seriedade e as pessoas começam a trabalhar com mais seriedade. Então, o que um sócio, o que um gestor ele faz, ele reflete no time. A gente, cada vez, com esse desenvolvimento, a gente deixou mais claro, nosso foco é no resultado do franqueado. Isso é um mantra. Nós trabalhamos aqui para o franqueado ter resultado, nós trabalhamos aqui para o franqueado ter resultado. E isso virou cultura do time, isso é um mantra do time. E a gente, pensando assim, agindo assim, transmitindo isso para o time vai fazendo isso no dia a dia e o resultado lá na ponta vai acontecendo, né? Então, eu acho que passa muito por isso. Esse ano vocês foram premiados lá na ABF com selo de excelência, sustentabilidade e teve mais um outro, né? Selo de excelência, o prêmio de sustentabilidade que nós ganhamos com um projeto que chama Um Grão e Milhares de Vidas Transformadas. Legal. Que a gente faz um café microlote de pequenos produtores da região. A gente conta toda a história do produtor, tem um rastreamento no café, dá para você saber como aquele café foi secado, foi produzido, é muito legal e sempre beneficia pequenos produtores da região. Então, foi o prêmio de sustentabilidade e nós ganhamos o prêmio de inovação, franqueado do ano, inovação e criatividade, que foi com uma receita que fez a nossa rede crescer 20% em venda de sobremesa, que foi uma receita vinda através de um franqueado. Nós ganhamos esse prêmio também de criação e inovação lá na ABF. E é legal, Henrique, porque essa visão de futuro refletiu até nisso. Na convenção do ano passado, nós falamos, um dos objetivos para o próximo ano é que nós ganhemos todos os prêmios relacionados à franchise no Brasil. Nós colocamos isso como objetivo para o ano. Não pelo prêmio, não pelo troféu, mas porque se a gente tem um foco de sustentabilidade, de troféu de sustentabilidade, a gente vai fazer processos sustentáveis. Se a gente tem foco de criação e inovação, a gente vai ser mais criativo. Se a gente tem foco no prêmio de excelência, a gente vai ser excelente no resultado. Então, nós colocamos como meta e nos tornamos a franqueadora mais premiada do ano, em números de prêmios. E a gente ficou muito feliz. E quando que nós colocamos? No palco, na convenção de franqueados. Nós verbalizamos isso. Isso do ano passado, 2021. Caros franqueados, a gente tem esse objetivo para o ano e a gente conta com vocês, porque... A Cheirinho Bom já tinha esses selos de excelência ou foi a primeira vez? Nós não tínhamos nos inscrito até o momento. Foi a primeira vez. Sério? Mas não se inscrevia, por exemplo, num selo de excelência da BF? Não fazia parte da cultura. Não era foco. Como eu disse, o foco não era nessa qualidade, né? Não existia essa cultura na empresa. Ela realmente nasceu a partir da mudança. E aí, como eu disse, não tem a ver com
os outros sócios que saíram serem bons ou ruins. Tem a ver com, na mudança, a gente instituiu novos processos e uma nova visão. Né? Uhum. Você acha que aí foi criado o quê? Uma nova cultura para dentro do negócio? Nova cultura interna, inicialmente, de liderança, de gestão, de como lidar com o time, como liderar o time. Por exemplo, a gente tem uma reunião de cultura na empresa. Isso não é muito comum. A gente já foi chamado até para palestrar em eventos para falar sobre reunião de cultura. Como que vocês criaram isso? Que é uma reunião que a gente mistura cultura e propósito. A gente não fala de números, não fala de dados, a gente não fala de resultado das lojas. Uma vez por semana, a gente reúne o nosso time para falar de propósito. Toda semana com o time inteiro. O time todo, desde o pessoal da limpeza, da faxina, até os diretores, todo mundo participa. E a gente fala por que a gente está ali. Por que a gente tem que ser melhor? Como a gente faz para ser melhor? E por que é importante a gente cuidar do ser humano? Então, a gente é mais profundo, não é dado, não fala de dados. Então, toda sexta-feira a gente fala sobre isso. E foi algo que a gente instituiu lá também, nessa mudança. Isso fez uma mudança de mindset, né? E realmente, eu falo muito, a principal mudança foi na cultura. E aí, o resto veio a partir daí. Cara, cultura é algo que se constrói com o tempo, né? Não adianta você chegar para dentro do negócio e falar, cara, eu quero uma cultura assim para dentro do meu negócio. Contratar uma consultoria para dizer como é que tem que ser. Cultura vem de quem está ali no dia a dia, de quem gere. E de todo mundo, né, cara? Não adianta fazer para um certo nível de profissionais que tem para dentro da estrutura, cara, é de baixo para cima, né, que se cria uma cultura. Além dessas reuniões de alinhamento semanais, quais outras ações que você acha assim, cara, que fez com que construísse essa cultura que existe hoje, né, que reflete em premiações que a rede vem ganhando? Primeiro, assim, qualificação de liderança, né, desenvolvimento de liderança, deixar claro para as pessoas que existem oportunidades para crescer na empresa. E a gente veio promovendo pessoas, melhorando a gestão dos times também. Isso foi algo importante. A gente introduziu também as reuniões one-on-one, né, que a gente consegue, o gestor tem contato direto com o colaborador dele, mas individual. Então, assim, ele fala com cada um do time, consegue entender as dificuldades individuais do time. Eu acho que isso é muito legal de ser instituído dentro da empresa também. E, sem dúvida alguma, acho que uma coisa que melhorou, ajudou muito, foi a relação com os nossos franqueados, cara. A maneira, eu, principalmente o Eduardo, nós dois, na linha de frente, mais próximo, até usando com a utilização das mídias sociais, né, que a gente usa muito Instagram, você usa muito também, fazer com que o que a gente quer dizer, com o que a gente chegue diretamente às pessoas. Mostrar que a gente é de verdade, está mais perto, que não é só um número, que o franqueado não é um número, que nós não estamos aqui mexendo com uma planilha e olhando o quanto a gente vai ganhar no final do mês, mas que a gente está construindo um grande negócio. Deixar claro que a gente está aqui para construir algo. Mostrar o dia a dia, teu e do Eduardo, o que vocês estão fazendo por trás, é isso? Cara, mostrar quem você é de verdade, né, Henrique? Eu acho que sem disfarce, né? Você deixar claro o que você faz e para onde você está indo. Deixar mais claro isso, né? Deixar as pessoas participarem disso, sem dúvida alguma. E eu acho que a gente tem uma mudança que a gente fez que eu considero fundamental. Ela é pouco ortodoxa e, normalmente, quando a gente fala, assusta quem está de fora. Mas, em setembro de 2021, 2020, a gente... É um bom assistente, hein? Em setembro de 2020, eu e o Eduardo, a gente foi para um evento e a gente teve um encontro muito especial com a nossa espiritualidade. E é engraçado isso, porque ninguém fala sobre isso, né? Mas nós não somos só uma carne, uma matéria que anda por aí, né? Eu acho que um líder ele tem que acreditar em algo maior, pelo menos assim que eu penso. E até ali a gente não pensava sobre isso. Eu acho que eu tinha a minha crença, o Eduardo tinha dele, o time, cada um lá no nosso time tinha dele, mas a gente nunca tinha falado sobre isso na empresa. E eu acho que a partir do momento que a gente assumiu também, que além de toda a força que a gente faz, que além de toda a inteligência física e científica que a gente tem, que existe uma capacidade espiritual e que existe algo que te faz transpor muitos obstáculos no dia a dia, que vai além da sua força física, que é a fé. Depois que a gente assumiu isso, aprendeu que isso existia, assumiu isso e trouxe isso para dentro da empresa, deixando claro, olha, não sei qual é a sua crença, não sei o que você faz aqui, mas aqui a gente acredita que Deus tem que estar no centro dos nossos negócios.
que Ele está acima de tudo e a gente tem que acreditar em algo maior. E a partir do momento que a gente trouxe também a espiritualidade para dentro da empresa, cara, isso fez muita diferença. Quando as pessoas ficam me perguntando, mas o que aconteceu com vocês foi sobrenatural, em termos de crescimento, desenvolvimento, resultado. As pessoas veem a gente indo de avião para um lado e para o outro, com avião particular, ninguém entende, fala, mas da onde? Como que vocês conseguiram virar esse jogo tão grande? Eu falo, cara, é porque tem as coisas que a gente... A pandemia estava aí, cara. Pô, o negócio nós crescemos, nós triplicamos de tamanho como é que o negócio pandemia? aconteceu de uma hora para outra? Aí eu sempre respondo, a gente foi até onde nossa mão alcançava. A partir do momento que nossa mão não alcançava, foi Deus que fez o resto. E é isso que a gente acredita nisso. E aí fica meio... As pessoas, explica mais, fala mais. Aí quando eu não tenho mais o que falar, aí eu falo, então, é isso. Eu te falei o que a gente fez. A partir daqui foi Deus que fez. E como é que foi a receptividade do time com relação a esse... Assim, Deus no centro de tudo, até porque existe, cara, cada um tem o seu doido, entendimento, né? Diante de Deus, religião. Foi muito doido, porque assim, a gente nunca tinha falado sobre isso, né? Fala-se muito, né? Pô, não dá para misturar negócio com Deus, então não dá para separar, né? Eu acho que o pessoal fala que não dá para misturar e a gente tem uma visão que não dá para separar. Sim. Como é que você separa? Deus está em tudo, então como que você separa? Então, não foi fácil, porque na nossa empresa, realmente, tem pessoas de todas as religiões. Sim. Só que quando a gente fala em espiritualidade, quando a gente fala em Deus, a gente fala em fé. A gente tem a nossa crença, a gente acredita em Jesus Cristo, num Deus vivo e tal. Legal. Só que tem outras pessoas que acreditam em outras coisas, né? E como que você fala disso? E aí, quando você fala disso, na verdade, você desperta a pessoa para a espiritualidade dela, né? Para a fé dela, para a crença dela. Você não pode mudar a crença do outro, né? A pessoa, às vezes, tem uma religião de uma matriz africana, tem uma outra... E aí você vai falar para ela que ela não pode ter aquela religião. Não existe isso. Mas quando você fala da importância da espiritualidade, isso ninguém nega. Todo mundo crê em alguma coisa, né? Até ateu, eu falo, sou ateu graças a Deus, né? Você já viu isso? Então, assim, você tem muita gente... A maioria das pessoas crê em alguma coisa. Então, quando você fala sobre isso, você desperta a pessoa para a fé dela. E a fé dela é suficiente para movimentar muita coisa, para mudar a atitude dela, para fazer ela se tornar mais confiante, para fazer ela ir mais longe, para fazer ela se conectar com coisas mais profundas e mais importantes, mesmo que não seja a mesma fé que eu tenho, mas ela tem a fé dela. Eu acho que isso desperta, mexe, faz a pessoa pensar sobre isso. E aí você une. E aí outra coisa que a gente introduziu foi saúde, atividade física. Você sabe, eu e o Eduardo, a gente está hoje... Como é que é o negócio lá, senhor? O som da disciplina. O som da disciplina. A gente introduziu. Então, aí você une família, você une espiritualidade, você une disciplina, você une cultura, você une cuidado com as pessoas, real. Cuidado real, não só um tapinha nas costas. Cuidar mesmo de gente, se preocupar de verdade. Você une estratégia de negócio, tudo isso, aí você consegue ter uma receita. Não é uma ação isolada, né, Henrique? E tem que ser intencional, né, também. Sim. Não adianta eu falar que, eu quero pôr cultura. Pessoal, a partir de hoje nós vamos ter uma cultura aqui na empresa. É assim que os caras fazem. Colocam uma placa, missão, visão, valores, e aí quer que a pessoa siga aquilo. Todo mundo quer que siga aquilo. Aí o cara quer que todo mundo trabalhe pra caramba, mas ele chega para trabalhar meio-dia, de qualquer jeito. Ele chega com a cara amassada de ressaca, e ele quer que o time dele... Não, cara. Então, assim, começa do exemplo, da atitude, começa da consistência. Tem que fazer durante muito tempo. E aí que é o grande problema, que as pessoas não querem, né, pagar o preço de esperar o tempo necessário, né? Uma criação de cultura, talvez, um resultado real, ele precisa de tempo. Pode acontecer no curto prazo? Pode. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que consegue ter uma ascensão muito rápida. Mas a verdade é que pode levar bastante tempo. Né? Sim. E a gente... precisa sempre ter uma nova visão de futuro. A gente conseguiu traçar objetivos, hoje a gente chegou nos principais objetivos. Porém, a partir de agora, a gente tem outros. A gente tem um plano de chegar em 2.000 lojas até o final de 2025, e a gente tem uma visão de gerar 20 mil empregos. Então, hoje a gente está trabalhando com essa visão. Qualquer coisa fora disso, que apareça no meio do caminho, e eu perceba, isso está me desviando dessa visão, eu deixo de fazer. Eu vou focar na construção dessa visão, mas vai levar tempo. Nós estamos falando do final de 2025. E as pessoas muitas vezes não estão dispostas a esperar esse tempo para construir algo realmente grandioso. Elas preferem comer a semente, né? Ao invés de plantar a semente,
vou logo comer a semente que está aqui. Só que ela não floresce, né? Depois ela não nasce a árvore nem dá fruto, né? E a visão? Você falou com relação à visão de futuro. Qual que é o objetivo? 2025? 20 mil empregos? 20 mil empregos gerados, 2 mil lojas. Esse é o objetivo? Esse é o nosso próximo grande objetivo. Tem pequenos, né? Tem chaves aí que a gente vai fazer ao longo do período, mas o grande objetivo está time todo, qualquer pessoa do nosso time que você perguntar, qualquer pessoa, o cara que trabalha lá no depósito, distribuindo, o motorista, todo mundo conhece esse objetivo. Ele é claro para o time, está todo mundo vibrando e trabalhando dentro desse número aí. Hoje a Xerim Bom ela é líder nesse segmento. Sim. O segundo hoje, o maior play no segmento, tem quantas unidades mais ou menos, sabe? Hoje no Brasil você tem 300 e poucas unidades. Mas a gente também, né, Henrique, você sabe que a gente tem... Hoje você tem os cafeterias, né? Sim. Que são... É um segmento que o nosso negócio, parte do nosso negócio é cafeteria, mas completo, o modelo completo, fazendo o que a gente faz hoje, não tem ninguém no Brasil, né? Essa é a verdade. A gente acaba se enquadrando no segmento ali das cafeterias. E aí, de cafés especiais e tudo isso, não tem cafeterias com mais de 100 lojas, mas você tem de outros tipos de cafés aí com 300 e poucas lojas. Hoje o crescimento da rede é 100% via franchise ou você tem hoje um crescimento através de unidades próprias para chegar nesse objetivo aí de 20 mil empregos, né? Tem alguma outra estratégia, aquisição? O que vocês imaginam? Não vou poder falar tudo, né? Mas vamos lá. A gente tem estratégia de lojas próprias. Aqui você falou comigo que ia falar tudo, cara. Não, eu vou poder falar o nome. Eu vou falar tudo, pô. Não vou falar o nome dos concorrentes que a gente vai comprar. Tô brincando. Já contei a estratégia, né? Contei a estratégia, mas não contei quem é. Tem plano de aquisição de redes. Né? Eu acho que é um processo, né? Para acelerar, né? O crescimento a gente até divulgou um tempo atrás quem tivesse cafeterias, que quisesse virar bandeiras e tal. Então, a gente tem esse plano, mas também tem um plano de lojas próprias. Agora, a gente está com um desenho de 100 lojas próprias e a gente pretende fazer de 100 em 100. Tá. Se esse plano de lojas próprias e de aquisição, eles forem realmente consolidados, a gente antecipa esse número. A gente acredita que a gente faça no começo de 2025, não no final. Mas vocês vão entrar agora com o objetivo de abertura de 100 lojas de imediato? Ou já estamos trabalhando nesse desenvolvimento. Já tem lojas próprias? Já temos lojas próprias, mas agora a gente vai entrar com blocos de desenvolvimento para regiões. Então, existem regiões que a gente quer avançar. Então, a gente vai montando blocos, em número grande de lojas em regiões específicas. É um investimento muito próximo de uma loja, porque a gente criou uma estrutura de quiosque maior. Então, aqueles quiosques pequenos, né, que tem ali normalmente em corredores de shopping, a gente não tem mais expandido com esse modelo. A gente está expandindo quiosques mais modelos grandes, em praças, e que dê para realmente colocar mesas, cadeiras. E aí o custo de investimento fica muito próximo de uma loja. Legal. Assim, eu sei que no Rio tá cheio de loja lá, né? Eu tava com o Mendonça, você lembra, cara? Vai para um lado, tem Xerim Bom para o outro lado, cara, cheio de loja. No Rio não dá para crescer mais, né? Os cariocas são apaixonados. Os cariocas gostam, hein, cara? Gosta do Xerim Bom, viu? Porque lá é para todo lado, né, Mendonça? Xerim Bom para todo lado. Qual que é a estratégia hoje, cara, de crescimento da rede? Então, tem alguma região específica? Ainda dá para crescer no Rio, cara? A gente tem crescido bastante agora com segundas lojas, terceiras lojas dos próprios franqueados. Os franqueados têm feito abertura de novas lojas. Então, essa é uma estratégia para o Rio. Realmente, o Rio, a gente já não consegue expandir tantas lojas novas, mas a gente tem agora uma acomodação. A gente vai inaugurar as lojas que estão vendidas no Rio, e aí, a partir dessa inauguração das lojas que estão lá, a gente vai perceber as oportunidades de abertura de novas lojas também. Porque, por mais que o nosso negócio seja diferenciado, cafeteria é um negócio de conveniência, cara. Então, assim, 95% dos clientes que consomem em uma determinada loja, eles estão num raio máximo de 300 metros. Então, não adianta você ter uma loja aqui e outra daqui 2 quilômetros. Vai ficar ali um espaço vazio e vai entrar um concorrente. Então, para entrar um concorrente, é melhor entrar uma loja nossa. Mas como é que você explica isso para o franqueado? Não, assim, porque eu falo porque eu tenho franqueadora, né, cara? Então, assim, a gente entende que o modelo de cafeteria é um modelo de conveniência. Então, o cliente não vai atravessar a cidade para tomar o cafezinho do melhor que seja, beleza? Não, é muito difícil. Assim, mas o franqueado na ponta, ele quer exclusividade. A exclusividade no Rio de Janeiro inteiro, exatamente. Beleza? Ou Belo Horizonte, independente de qual seja o mercado. Como é que você faz esse alinhamento de expectativa, né? Até mostrando para aquele empreendedor a realidade que existe de consumo daquele produto que você vende lá? Bom, contra fatos não existem argumentos, né? Então, o resultado das lojas falam por si. É muito fácil. Onde a gente tem maior número de lojas, a gente tem as lojas com melhores resultados.
Força Legal. de marca. Quanto mais concentrado, mais resultado aquele número de lojas tem. Vou dar um exemplo para você em Campo Grande, no bairro de Campo Grande, no Rio. A gente tem 5 lojas indo para a sexta. Uhum. Em Campo Grande. Tem lojas muito próximas, centro do Rio, lojas muito próximas. E são as regiões do Rio que a gente tem mais resultado. Uhum. Onde a gente tem lojas sozinhas, são as regiões que aquelas lojas performam menor. Uhum. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente está expandindo agora. A loja daqui de Belo Horizonte está indo muito bem, mas quando a gente tiver 10 lojas em Belo Horizonte, as 10 vão estar faturando muito mais. Então, quando o franqueado está ganhando dinheiro com a loja, você não precisa explicar muito, ele entende que funciona a metodologia. Eu acho que o grande segredo é você focar em bons produtos, bom negócio, boa estratégia para o franqueado ganhar dinheiro. Quando ele consegue faturar, ele entende que a estratégia da marca funciona, porque ele está tendo resultado, não tem muito questionamento. E aí vai um recado, se tiver franqueado nosso assistindo aqui. Vai ter, pessoal, quanto mais a marca cresce, melhor fica individualmente para cada franqueado. Isso para qualquer rede, Henrique. Isso você sabe muito bem, você é franqueador de sucesso. Não é à toa que a Cacau Show tem quase 3.000 lojas. Não é à toa que a Boticário tem 3.500. Poxa, porque quanto maior a marca fica, melhor é para quem tem aquela marca. Não, é uma questão lógica, né? Quanto mais conhecida a marca, mais resultado o franqueado tem. E uma das melhores formas de fazer uma marca ficar conhecida chama-se expansão, número de lojas. É escala, cara, não tem jeito. Franchise funciona se tiver escala. Foi feito para isso, porque se tem escala, o franqueado paga mais barato, a logística funciona melhor, os sistemas de tecnologia são melhores elaborados. Por quê? Porque tem muita gente usando, né, aquilo. Então, tudo se desenvolve, né? Cara, é isso mesmo, escala. É escala. Para quem está acompanhando a gente aqui, ó, pensou uma rede de franquias. Pô, cara, eu quero montar uma rede de franquia para ter 10, 20 unidades. Deixa esquece, quieto, não é o melhor. Monta loja própria. Monta loja própria. É benefício, é escala. Me fala uma coisa aqui que você comentou comigo aqui nos bastidores com relação a esse alinhamento de expectativa, né? Até porque quando a gente vai crescendo, a gente tem ali características diferentes, maturidades diferentes do empreendedor, regiões diferentes. E claro, né, a gente tem ali uma estrutura por parte da franqueadora, vocês têm uma baita estrutura por trás, mas precisa ter um alinhamento de expectativa. Foi algo que me chamou a atenção falando, né, ali antes desse podcast. Como é que funciona isso? Como é que é feito esse alinhamento junto com o franqueado depois que é vendido? Porque o comercial é comercial, né, cara? Sim. Vende aquilo ali, 1001 maravilhas, mas a gente sabe que todo negócio, não existe negócio perfeito. Isso é importante, né? Fala pra gente como que você faz lá. Bom, essa é uma das coisas que a gente trouxe nessa mudança de cultura da empresa. Eu e o Eduardo, a gente foi para a linha de frente. Em alguns momentos, a gente está lá. Então, assim, a gente faz uma live antes do franqueado se tornar franqueado. E nessa live, a gente fala as verdades. Para o cara que entra na rede, entrar ciente de como funciona. Isso acontece o quê? Todo mês, toda semana? Toda semana a gente faz essa live para falar, olha, você vai entrar? Então, ó, tem que seguir padrão, franquia padrão, vai ter escala, nós vamos crescer. Olha só, se você não gosta de mudança, de inovação, não entre, porque um negócio precisa de inovação. A gente fala isso antes da pessoa se tornar franqueada. Ela entra consciente do que a gente está oferecendo para ela. E depois, uma vez por mês, eu e o Eduardo, nós recebemos todos os novos franqueados numa reunião online e alinhamos toda a expectativa até a inauguração. Primeiro, até a inauguração, de como que vai ser a vida dele, como que vai funcionar o time, como funciona, como não funciona, como que é a parte de ponto comercial. Explicamos todo o processo, que é para realmente não ficar em dúvidas, assim, Henrique. E o nosso time está treinado para ser claro e sincero. E entre os processos, a gente tem todo o rollout de um time para o outro. Então, sempre quando o franqueado está mudando de setor de suporte dentro da empresa, ele passa por uma reunião com os times para ele entender exatamente o que foi feito até ali. Para passar o bastão. Informações embaixo do tapete, né? Não existe nada. E aí o agente do setor anterior, ele passa o bastão para o próximo, mas com o franqueado junto, para ter realmente esse alinhamento de expectativa e ir tocando. Obviamente que mesmo assim, porque a gente viu que o grande desafio de uma franqueadora chama-se comunicação. Se o processo de comunicação ele for quebrando no meio do caminho, você não consegue chegar lá e ter um franqueado feliz, franqueado tendo resultado, porque ele vem já cheio de insatisfações e acaba levando aquelas insatisfações para o cliente final lá e não consegue performar. Então, esses processos de onboard, né, que a gente criou, e também de rollouts entre os times, de passagem de bastão, eu acredito que foram essenciais para melhorar
alinhamento de expectativa, né? Pô, legal, cara, legal. Assim, a gente só tá falando aqui de cherimbão, você percebeu, né? Só. Só cherimbão, porque vieram aqui os produtos aqui. Cadê o café, cara? Não veio, não? Cadê o cafezinho? Não vai sair o café, eu tô até com vergonha de botar o meu café na minha máquina ali, cara. Não... Esse café aqui Esse café tem dá naquela Nespresso, máquina ali, não? não, ali não. Ó. Rapaz. Ô, Du, tem que mandar o café e a máquina junto. Tem que mandar a máquina, Olha cara. só. Aí a gente tem, ó, o Bão, o Mió, né? E o Moca. Aí a gente tem o microlote. Cara, essa geleia aqui, ó, Henrique, você leva. Essa geleia de morango. Não, eu vou levar tudo. Morango, isso aqui não vai voltar morango lá com manjericão. pro sul de Minas, não. Morango Ficou com manjericão. Ô, Du, depois você guarda tudo aqui, que isso aqui é só cenográfico. Né? Vai embora. E esse doce aqui é o mais vendido da rede, cara. Que é doce de leite com café cherimbão. É mesmo? Isso aqui é uma falta de respeito, isso aí. Isso é bom demais. Mendonça, tira o olho. Tira o olho, Mendonça. Tira o olho, cara. Cara, isso é bom. Isso aí a gente não dá conta de produzir, cara. Vende muito, muito. As pessoas são apaixonadas. E agora a gente lançou o Drip Coffee, aí não veio o Drip Coffee. Drip Coffee é aquele que você abre aqui, Henrique, ó. O cafezinho já vem dentro do sachê individual, só que é café especial, não é solúvel, né? Ele vem aqui, você coloca no copo e joga a aguinha quente e já coa uma dose para você. É? Para quem não quer o de cápsula, tem a opção da monodose só que coado. Eu prefiro, inclusive, eu gosto mais de café coado. Então nós vamos ter que gravar um novo podcast, que assim, nesse podcast nós falamos um pouquinho, né? Um pouquinho não, falamos bastante da Cherimbom. E depois o outro podcast vai falar um pouco do grupo, das outras marcas. Mas e nós nem entramos no varejo, né, cara? Depois viu de novo para a gente falar de produto, das novidades, estratégia de varejo, por exemplo, a gente lança um cardápio a cada 6 meses. A gente trabalha, os lançamentos nossos são todos Hoje o mix de produtos que tem lá no ponto de venda de vocês gira em torno de quantos produtos lá vendidos? Produtos para venda aqui, produtos acabados, assim, 200 e poucos produtos, e a gente tem mais todos os produtos de cardápio. Que aí, por exemplo, a gente tem um hot dog raiz, hot dog mineiro. Sabe o que é o hot dog mineiro? Não conheço, não. Então, não tem um pão com linguiça que o pessoal faz na estrada aí? Tem. Aí eu falei, pô, legal essa ideia, né, do pão com linguiça. Mas e se a gente pegar o biscoito de pão de queijo, que é o pão de queijo em formato de biscoito, a gente abrir, colocar uma linguiça inteirinha como se fosse uma salsicha de hot dog, colocar ali um queijo, depois gratinar com maçarico e finalizar com molho de barbecue com goiabada. Bom, e aí você tem um hot dog. Bom demais da conta, só. Aí a gente vende igual água isso aí. E aí a gente foi criando receitas originais. Por exemplo, a gente tem aquela sobremesa Romeu e Julieta, né? Sei. Que é queijo com goiabada. A gente criou essa receita, uma bebida. Se chama Julieta e Romeu, porque é empoderamento feminino. A Julieta veio antes. E é uma bebida feita de goiabada com queijo, cara. Então, a gente foi pegando as ideias de Minas, as coisas que existem aqui, e criando bebidas e coisas inusitadas, originais, que... Essa é a grande diferencial da Cherimbom. O que o cara encontra em Cherimbom, ele não encontra em outra rede. Legal, cara. Esse é assim, nós vamos ter que gravar outro podcast para falar sobre isso. Mas assim, hoje tem um departamento que fica cuidando, que cuida, né? A gente tem um do P&D, desenvolvimento de novos produtos, é isso? Sim, tem um time que cuida da parte de produtos acabados, assim. A gente lança um produto por mês. Isso é Esse mês, por exemplo, nós lançamos uma caixa educativa que explica vários tipos de cafés, para a pessoa entender a diferença entre um café e outro. Vem um café numa garrafinha que é um café com rum, e um copinho todo especial que é para o Dia dos Pais, é um presente para o Dia dos Pais. Acabamos de lançar agora, é lindo, é um grande presente. Então, a gente lança um produto por mês. Esses produtos acabados, a gente tem o P&D, que é o pessoal que fica na nossa sede em Varginha, e também o pessoal que fica no nosso laboratório em Carmo de Minas, centro de distribuição, que faz toda essa parte de desenvolvimento de produtos acabados. E a gente tem o nosso time da área técnica, os baristas, que desenvolvem as receitas. Eu também dou meus pitacos lá, e a gente cria as receitas. 2 vezes por ano a gente lança cardápio sazonal, um de bebidas quentes e um de bebidas frias, e a gente tem um cardápio fixo que fica ali de 1 ano e meio a 2 anos nas lojas. Pô, legal, cara. Muita inovação, assim, do início da pandemia até aqui, entre os produtos que a gente lançou e tirou da linha, foram mais de 120 produtos. Aí o pessoal fala, como que vocês passaram pela pandemia e logo quando passou aquela grande onda, vocês cresceram tanto? É porque a gente ficou amolando o machado, criando produto, pensando em como ia ser o varejo, lançando coisas novas. Quando o mercado abriu de novo, a gente está com muita novidade. Novidade para aquele momento, uma comida mais soft, mais afetiva. Criamos a fábrica de bolo, a gente fabrica os nossos bolos dentro das lojas. A gente manda as bases e a gente o tempo todo tem cheirinho de bolo passando na loja. Então, o cliente entra e sente aquele cheirinho de bolo, coisa boa, né? O bolinho com café quente. E aí a gente foi criando isso durante a pandemia, inserimos nas lojas, quando o mercado voltou, a gente estava
com muita receita, muito produto novo, com muitas novidades, aí o mercado abraçou. Show, cara, show de bola. Vamos ter que gravar um outro podcast para falar um pouquinho dessas estratégias de varejo, cara. Tá combinado, aí beleza? É o que eu mais gosto de falar. Tá combinado, cara. Aí nós vamos chamar o Eduardo, porque só fica ali, entendeu? Só olhando. Falar de expansão, né? Porque o Eduardo, eu falo hoje, cara, assim, eu desconheço uma rede que cresce com tanta consistência quanto a nossa, e principalmente com o ticket que a gente tem, né? Porque a gente não é uma micro franquia, né? É uma franquia com um ticket considerável. E a gente tem crescido mais de 30 lojas mês, né? E o Eduardo é que faz esse processo lá junto com o time de marketing, tudo isso. Tem que vir aqui falar disso também, né, Henrique? Tem que vir. Tá combinado, fechou? Cara, assim, a gente já tá chegando então para os finais aqui, Wilton, mas eu queria que você, cara, desse uma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão querendo empreender, que estão aqui nos assistindo. Dá uma mensagem final para elas aqui. Cara, primeiro é que assim, o empreendedorismo, eu falo que o empreendedorismo é o que salva o mundo, porque o empreender, ele vai te dar uma oportunidade que talvez você não teria, principalmente para quem vem de famílias mais simples, né? E empreender, ele é capaz de te levar para um patamar que, se não fosse através dele, você não conseguiria. Eu falo isso por mim, que eu venho de uma família muito, muito simples, e a gente conseguiu realmente mudar a nossa vida através do empreendedorismo. Mas não é fácil. Então, eu queria dizer para você, não é fácil. Precisa estar disposto realmente a tomar porrada, precisa estar disposto a lidar com o problema, engolir sapo mesmo, a pagar imposto pra caramba, né, Henrique? Aquela coisa. Tem esse desafio. E para quem... Vou dar um recado assim, a gente é do franchising, mas é do varejo de uma maneira geral. Para quem quer começar, quem nunca empreendeu, franquia é o melhor caminho. Escolha um franqueador sério, e invista em franquia, porque a franquia ela elimina o tempo de aprendizado. E o que mais custa e o que mais faz a empresa quebrar é o tempo que ela leva para aprender. A maioria das empresas não conseguem sair da fase do teste. Sim. Elas quebram antes de se tornarem realmente uma empresa consolidada. Por quê? Porque tentativa e erro custa muito. E o que o franqueador já fez? Tentativa e erro. Você já testou e errou pra cacete. Eu já testei e errei pra caramba. Então, o que a gente entrega para quem está investindo é algo testado. Ele elimina esse tempo, que tempo é dinheiro de fato, e elimina o custo, né, do aprendizado. É muito mais seguro para começar. Então, investir em franquia, sem dúvida alguma, é um caminho sólido para quem está pensando em investir. Mas também, Henrique, é aquela coisa, não é um pote de ouro, nem um negócio. Fala-se muito em empreendedorismo, né? Hoje tem a coisa do digital, né? Venda 7 milhões em 2 dias, né? Cara, isso aquele é raro, artista isso de é palco, poucos. né? Que você vai ver lá, nunca montou nada, Tem gente que nunca montou uma empresa. E está ensinando todo mundo, né? Ficar rico. Eu falo que genial mesmo é um cara que consegue fazer a folha de pagamento sem ter dinheiro, né, Rico? Igual a gente, né? Às vezes. Você tem 100 funcionários, 200 funcionários, chega na véspera da folha, você olha, falei, agora. Cadê? Mas você paga e todo mundo no outro dia tem dinheiro para comer, para vestir, para pagar a escola do filho. E eu acho que empreender também é isso. Você gerar emprego e você ver a vida das pessoas se transformando através de uma atitude sua. Eu acho que assim, vai empreender, não foca só na grana, foca na transformação. Entenda assim, você vai ter uma vida transformada e você, a partir da sua atitude empreendedora, você pode transformar a vida de muita gente também. Porque depois que você ganhar dinheiro, se só for o dinheiro, você tem 2 caminhos. Se você ganhar dinheiro, perde a graça. Se você não ganhar dinheiro, você desiste. Então, além do dinheiro, procure o algo mais. No nosso caso, a gente entendeu que gerar emprego é gerar renda é gerar dignidade. E isso vai além do dinheiro. Quando você ganha dinheiro, como a gente pode falar, a gente hoje não se preocupa com isso. Mas a gente continua focado e querendo muito. Por quê? Porque tem um algo a mais, que é gerar os 20 mil empregos que a gente tem como objetivo. Sim. E o empreendedorismo traz isso. Então, para quem está querendo empreender, pense nisso. Tem que ter o foco, tem que ganhar dinheiro, porque antes de ganhar dinheiro, o seu foco tem que ser a grana. Porque não tem como, só que você tem que sempre estar procurando o algo a mais. Porque se for só o dinheiro, se você ganhar, você desiste. Se você não ganhar, você desiste também, né? Cara, show de bola, hein? Podcast legal, hein, gente? Podcast fantástico hoje aqui com o Wilton Bezerra, sócio fundador da Xerim Bom. Cara, parabéns para você. Parabéns, viu, Eduardo? Pelo trabalho que vocês estão fazendo. Assim, eu que estou no franchise junto com vocês. Eu acho que se a gente quer um país melhor, a gente tem que investir no empreendedorismo, né, cara?
e franchising, se a gente veste essa camisa, eu visto essa camisa como você, como o Eduardo, nós queremos, do outro lado, empresas sérias, né, que preocupam com o franqueado lá na ponta, né, que criem essa cultura que não é só vender a franquia, né, é entregar aquilo que foi prometido na venda. E eu tenho acompanhado bem de perto aí o trabalho de vocês, eu tenho acompanhado essas viradas de chaves que vocês colocaram para dentro do negócio, e eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que são modelos como esse que fazem com que o franchise seja mais respeitado no Brasil e, claro, a gente consiga crescer de uma forma mais sólida, né? Eu vejo isso muito faltando em várias franqueadoras. A gente hoje tem um universo aí que fala em torno de 3 mil redes de franquias, mas quando você olha a fundo, são poucos preocupados com os franqueados, poucos preocupados com a cultura, com o suporte, com aquilo que se entrega, né, lá na ponta. Eu acho que a gente aqui tem que, né, valorizar, então por isso eu queria muito falar com vocês aqui no podcast para trazer essa história legal. Ó, se você gostou, lembra de curtir, compartilhar, comentar. Vambora. E depois nós vamos ter um outro podcast aqui para falar sobre varejo e sobre expansão com o nosso amigo Eduardo. Fechou. Combinado. Ele só aparece correndo, né? Mas nos podcasts ele coloca o Wilton por aqui. Mas você está intimado. Fechou. Fechou. Gente, ó, encontro vocês no próximo podcast. Lembrando que sempre tem vídeo novo por aqui, por isso que você não pode perder. Fica ligado. Valeu, galera. Obrigado, Henrique. Show de bola.